Olá, amigas, amigos, trabalhadores e trabalhadoras em especial do Centro Espírita Lar João Batista. Muito bem, sou Ivan César e vim mais uma vez fazer uma palestra, gravar uma palestra para que vocês possam acompanhar aí os raciocínios que eu pretendo trazer nesse trabalho de hoje. Já adiantando, como já estamos no mês de dezembro, e essa é a última palestra que eu faço esse ano para o Lar João Batista, esperando que em breve a gente possa estar juntos presencialmente. Eu quero adiantar os meus desejos de um Feliz Natal, com todas essas dificuldades que a gente vem passando já há algum tempo, né? Já um Natal diferente pelo segundo ano, agora com a nova variante do coronavírus, enfim, com essas coisas todas que vocês estão acompanhando aí pelas notícias, mas não podendo de maneira nenhuma deixar de desejar a todos nós um Natal de paz, um Natal em família, um Natal de reflexões sobre as nossas vidas baseadas na comemoração, né, do nascimento de Jesus. Não necessariamente do seu nascimento físico, do seu nascimento orgânico, mas essencialmente do nascimento de Jesus nos nossos corações. Então, um Feliz Natal para todos e um Feliz Natal para todas. E que o ano de 2022 possa ser um ano melhor do que o ano de 2021, porque, sinceramente, não dá mais, né, gente? É uma confusão atrás da outra. Passamos um ano de 2020 muito complicado. O ano de 2021 a mesma coisa, que 2022, pelo amor de Deus, seja numa outra proposta, né? Seja numa outra ideia. Muito bem, o nosso tema de hoje é caracteres do bom cristão. Caracteres no sentido de características, né? Mas antes de falar das características do bom cristão, eu penso que é conveniente a gente pelo menos ter uma ideia do que significa ser cristão. Parece meio óbvio, né? Mas eu não sei. Na sociedade de hoje, não sei se está tão óbvio assim, não. Tem muita coisa desvirtuada, inclusive a mensagem de Jesus, o Cristo. Então, ser cristão talvez já não seja aquela receita de bolo que ao longo da história a gente vem aprendendo, que designa uma pessoa que segue o Cristo. Então, o cristão é todo aquele indivíduo, é todo indivíduo que adere ao cristianismo. E o que é o cristianismo? O cristianismo é uma religião monoteísta, ou seja, de um Deus único, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus, o Cristo, né? Jesus de Nazaré. Os cristãos, de maneira geral, eles se subdividem em três grandes grupos, né? O cristão católico, o cristão ortodoxo da Igreja Ortodoxa, o cristão católico da Igreja Católica, o cristão ortodoxo da Igreja Ortodoxa e os cristãos protestantes, que passam a se identificar assim a partir da reforma de Martinho Lutero. E nós espíritas, nós estamos dentro desse último grupo. Nós também fazemos parte dos cristãos protestantes. Então é interessante quando alguém diz assim, em relação aos protestantes, né? Alguém pergunta, você é cristão? Querendo perguntar se você é protestante. Se sou, afinal de contas, eu acredito e tenho Cristo como modelo. Não, o que eu quero saber é se você é crente. Sou crente também, afinal, quem é crente crê em alguma coisa, e eu creio em muitas coisas.
Não, eu quero saber, Ivan, é porque você não está me entendendo direito. O que eu quero saber é se você é evangélico. Eu sou também evangélico. Porque, afinal de contas, tento basear o meu caminhar no Evangelho de Jesus. Mas, irmão, mas você não disse que é espírita? Sou espírita. E como espírita, eu sou cristão, sou crente, sou evangélico. Sou tudo isso. E sou protestante também. Então, como os espíritos dizem o tempo todo, né, nas obras da codificação, a questão é que a gente não tem, por uma questão linguística, a gente não tem uma palavra que defina cada uma das coisas. Então, muitas vezes, a mesma palavra serve para definir coisas diferentes. O que não é, não se enganem, o nosso caso aqui. E não se enganem também a respeito do nascimento do cristianismo. É muito comum, nesse mês de dezembro, né, onde as casas espíritas, de maneira geral, baseiam os seus temas, as suas palestras doutrinárias na vida de Jesus, é muito comum o palestrante espírita fazer a seguinte afirmação: Jesus nasceu em família judia, mas Jesus nunca foi judeu. Essa informação não está correta. Jesus sempre foi judeu. Inclusive, o cristianismo nasce como uma espécie de seita judaica. Seita não no sentido pejorativo, seita no sentido de escola. O cristianismo nasce como uma escola judaica. O que é o cristianismo? Vocês já pararam para observar a Bíblia? O que é a Bíblia? O Antigo Testamento e o Novo Testamento? Há ali, naquele livro, algum texto cristão? Nenhum. Nenhum texto da Bíblia é cristão, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Porque os escritos, eles são mais antigos do que o início oficial do cristianismo. A primeira parte da Bíblia, a Torá, é um livro judeu. A segunda parte é um livro baseado na vida do Cristo, o Novo Testamento, mas escrito por judeus que viviam o judaísmo, como Jesus também viveu. Ou vocês acham que o ato de Jesus ser batizado por João Batista no Rio Jordão diz respeito apenas a uma demonstração de humildade da parte dele? De jeito nenhum. Ou vocês acham que o fato de Jesus, em muitas das passagens do Evangelho, onde se fala em comida, os textos se referem basicamente a 3 tipos de alimento: peixes, pão e vinho. Mas só tinha isso para eles comerem naquela época? Não. Tinha muito mais coisas. Não tanto como o que a gente acha hoje, né? Afinal de contas, estamos falando de uma sociedade de 2000 anos atrás. Mas havia outras opções, sim. Jesus só não era judeu no sentido as proibições, algumas delas, não todas, que o judaísmo impunha aos seus profitentes. Como, por exemplo, não pregar dia de sábado. Jesus não tinha essa limitação. Ele pregava o dia que ele achasse que desse. Não estava, ele não estava limitado pelos dias da semana. E como eu disse, como o cristianismo nasce como uma seita judaica, vejam, e não é só o cristianismo que aparece como uma seita judaica. Aquela época, o judaísmo tinha mais ou menos 24 seitas. Essênios, zelotas, fariseus, saduceus, tudo isso era seita judaica. O que é seita judaica? Bom, você tem o judaísmo raiz, vamos dizer assim, né? Aquele judaísmo abraâmico, mas dentro disso você começa a ter algumas separações, né? E o que um permite, o outro não permite, o que um não permite, o outro permite, e assim vão se formando as escolas judaicas.
Interessante que com o cristianismo acontece coisa muito parecida, falei agora há pouco. São três grandes grupos cristãos: os católicos, os ortodoxos e os protestantes. Os católicos nós temos, por exemplo, a, a parte carismática da igreja, né, que é onde acontecem verdadeiras reuniões mediúnicas, embora o nome utilizado não seja esse. Entre os protestantes, então, como nós espíritas, são inúmeras possibilidades. Você tem aí os batistas, os universais, os adventistas, os espíritas. Tem inúmeras possibilidades de expressão cristã dentro desse grande caldo cultural e religioso e político que é o cristianismo. Não apenas o cristianismo, mas todas as religiões. Nunca, nunca esqueçam. Nenhuma expressão religiosa está, em definitivo, afastada das possibilidades políticas. Então, fazendo essa análise inicial sobre o que é ser cristão, o que significa o cristianismo, gente, hoje, de maneira diferente do que é convencional, a gente está tendo aqui vocês devem estar percebendo uns picos de iluminação. É que eu fiz uma configuração aqui diferente do celular para poder gravar, para ficar mais fácil para mim e mais agradável para vocês em relação ao enquadramento, né? Mas tem esse efeito colateral, né? Cada aproximação e cada afastamento que eu dou aqui da câmera, a gente já tem uma perda ou ganho de luz. É a câmera tentando se ajustar à condição que eu criei aqui. Mas não vai atrapalhar, olha aí, ó, tá vendo? Mas não vai atrapalhar o nosso trabalho aqui, não. Vocês são pessoas bondosas e eu tenho certeza que não estavam nem reparando isso. Se eu não falasse, ia ficar por isso mesmo. Mas vamos lá. Agora sim podemos adentrar na ideia dos caracteres do bom cristão. Bom, eu falei agora há pouco sobre o cristianismo, falei que todo cristão é aquele que aderiu ao cristianismo, então aí você tem o cristão. Aqui eu não estou falando em bom cristão ou mau cristão, estou falando em cristão. E a partir de agora, aí sim, já com a definitiva e fundamental participação, orientação da doutrina espírita, nós podemos falar do que é ser um bom cristão. Eu fiz um recorte aqui que vocês conhecem muito bem, está lá no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos. E eu separei aqui algumas frases do texto O Homem de Bem. Porque, veja, independente de religião, de religiosidade, penso que todos nós vamos concordar aqui que não há uma necessidade de você se tornar um bom cristão, um bom espírita, um bom candomblessista, um bom bandista, um bom judeu. Não há essa necessidade se você for um homem, uma mulher de bem. Porque sendo um homem, um ser humano de bem, você vai ser um religioso de bem também, forçosamente. Não tem como dissociar uma coisa da outra. E esse texto ele é importante em vários sentidos, especialmente quando ele dá as características desse homem de bem, desse cristão protestante de bem, como somos nós. E a primeira característica do homem de bem, para nos tornarmos, para sermos um bom cristão, é quando o texto diz assim: é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Aqui nós já temos um desafio e tanto. Uma das características do bom cristão é cumprir a lei de justiça, ou seja, ser justo, independente de qualquer coisa. Se a questão envolve você, se a questão envolve algum familiar, sua mãe, sua filha, seu filho, seu pai, seu esposo, sua esposa, quem quer que seja, é você ser justo. O que é direito de um, em tese também
é direito do outro. É aquele que cumpre a lei de amor. Essa lei ela já requer um pouco mais de trabalho. Já há na lei de amor uma dificuldade um pouco maior pela nossa falta de experiência, vamos dizer assim, na vivência desse sentimento. E é aquele que cumpre também a lei de caridade. Tudo isso na sua maior pureza. Bom, para nós não desanimarmos em relação a nos considerarmos bons cristãos, bons e boas, bons cristãos e boas cristãs, eu vou fazer aqui uma análise dos outros tópicos, porque eu não tenho a menor dúvida que em várias das questões que eu vou trazer aqui, nós vamos sim nos encontrar. Porque, por exemplo, o texto diz assim, o bom cristão, o homem de bem, o bom espírito, ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Isso já é um alento, porque se você tem fé em Deus, se você acredita que Deus é bom o tempo todo, se você tem fé que Deus é justo todo o tempo, e se você acredita na sabedoria infinita e inalcançável da divindade, você com certeza já está no caminho do homem de bem. Mas aí precisamos tomar cuidado para não termos aquela fé vacilante, né? Aquela fé por conveniência. Vocês, até que eu tenho visto pouco, não sei se pelo fato de estar mais em casa, pela necessidade ainda dos isolamentos, mas eu tenho visto pouco aquelas pessoas que tatuam no braço, né? Deus é fiel, ou colocam um adesivo no carro, ou veste uma camisa. Aí eu sempre fico pensando, meu Deus, mas é Deus quem tem que ser fiel a mim ou sou eu quem tenho que ser fiel a Deus? São os alcances de cada um, né? Muitas vezes a gente fala que acredita na bondade de Deus, por exemplo, mas aí quando acontece alguma dificuldade em nossas vidas, nós logo perguntamos, questionamos, cadê Deus que não está vendo isso? Que Deus é esse que faz com que eu passe por essas coisas? Cuidado, cuidado, porque fé nas cordas vocais, ou melhor, fé pelas cordas vocais, todo mundo tem. Agora, sentir fé, a fé como um sentimento transcendental, aí eu penso que também é uma busca de todos nós. Falando em fé em Deus, vem outro artigo de fé aqui também, né? Porque o bom cristão, o homem de bem, ele tem fé no futuro. Tendo fé no futuro, ele também coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, daqueles que vão passar. Ora, nós espíritas temos fé inabalável, temos certeza da vida futura, temos certeza que ainda viremos em outras encarnações, então também estamos no caminho do homem de bem, do bom cristão. Sabe das provas e expiações e as aceita sem murmurar. Vamos lá, aqui vamos fazer um pequeno parêntese, porque eu não sei, nesse instante, para todos nós que estamos, eu aqui desse lado, vocês aí do lado de lá, eu não sei se é bem assim que a banda toca, não. Nós sabemos, nós estudamos a doutrina espírita e sabemos que estamos em um planeta de provas e expiações. Sabemos que estamos aqui nas nossas imperfeições porque temos provações a passar e expiações a pagar. Nunca esquecer que as provações é como realizar provas numa escola. Você passa um período aprendendo e depois é testado para ver se aprendeu mesmo. E as expiações são as quitações das dívidas que nós vamos deixando aí pelo caminho.
Aí a gente passa por uma dificuldade, qualquer que seja ela. Uma dificuldade comum a todos nós nesse instante, dificuldade financeira. Todos nós estamos com dificuldade financeira. Nós aceitamos essas dificuldades sem murmurar ou a gente está reclamando o tempo todo? Reclamar necessariamente não está errado não, desde que você empenhe esforços para sair dessa situação. Porque também ficar reclamando sentado no sofá não vai resolver absolutamente nada. Alguma dificuldade, alguma provação ou expiação que não tenha uma relação direta com o momento social, por exemplo, alguém que nasce surdo, um deficiente auditivo, espírita, será que ele efetivamente, que essa pessoa efetivamente aceita a sua condição sem murmurar? Uma pessoa que talvez nesse instante, por obra das suas próprias ações, ela não tenha um amigo, uma amiga com quem contar. Aceita sem murmurar? Os travesseiros que os digam. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. E, acima de tudo, retribui o mal com o bem. Eu fiz questão de recortar essa frase, especialmente no seu final, quando diz assim, retribui o mal com o bem, porque um tempo atrás, e olha, eu me considero um observador da humanidade, né? Ao tempo que participo, observo também. E busco observar com os olhos trabalhados nas lentes espíritas, tentando entender o momento e as dificuldades e possibilidades de cada pessoa, de cada grupo social. Mas vez que outra surgem algumas situações que chamam mais atenção. Faz alguns meses eu vi no Instagram de uma casa espírita aqui da nossa cidade a chamada, a divulgação de uma palestra, de uma das suas palestras. E o tema da palestra era o seguinte: retribuir o bem com o mal. Eu olhei e estranhei, né? E era pelo que estava descrito no card, era um mês de abordagem doutrinária baseada apenas no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu disse, não, eu devo ter lido errado. Aí fui lá de novo, não, retribuir o bem com o mal. Eu disse, meu Deus, que história é essa? Retribuir o bem com o mal? Aí eu não me contive, mandei uma mensagem no privado, né, para não... A gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, a gente está sempre sujeito a suscetibilidades, né? Nós, embora digamos que não, nós ainda somos muito melindrosos para a maior parte das coisas. Então, muitas vezes, para você fazer o bem, você tem que ir meio que pedindo desculpa porque está fazendo o bem. Então, eu fui lá no privado da casa e fiz a observação, pessoal, acho que houve um pequeno equívoco aqui. No card está escrito retribuir o mal com o bem. No card está escrito retribuir o bem com o mal. Está invertido. E aí, 3 dias depois da palestra, é que alguém me respondeu dizendo que tinha sido um erro de português. Não, isso não tem nada a ver com erro de português. Eu diria que isso foi um erro doutrinário. Por que foi um erro doutrinário? Porque nós espíritas estamos habituados a ler sem interpretar. E aí você lê a frase escrita ao contrário, como estão ali as duas palavras que a compõem, as duas características, bem e mal, que a compõem, você sequer
Agora pense que aquele card certamente foi, imagino eu, que o processo tenha sido assim, alguém fez, submeteu a pessoa responsável pela divulgação doutrinária e essa pessoa fez a postagem, ou seja, no mínimo aí passou por 2 pessoas e ninguém reparou. Sabe o que significa isso? Nós estamos muito bons com as palavras, mas as nossas ações não são condizentes com as nossas palavras, então continuamos cometendo esse tipo de erro primário. Fechando parênteses e voltando para o tópico reservado. Fazer o bem pelo bem, não espera nada. Vocês que estão aí do outro lado, que já estão habituados a fazer trabalhos de caridade, especialmente trabalhos voltados à chamada população de rua, já estão acostumados com isso. Porque faz o bem pelo bem, porque não tem o que esperar do outro. Muitas vezes a gente sai das nossas casas para ir ajudar da maneira que é possível e nós somos maltratados, nós somos xingados, nós algumas vezes inclusive corremos risco de vida, aliás, risco de morte, né? Recentemente eu estava, e nesse caso eu não estava nem fazendo nenhuma ação de caridade não, estava na rua, estava com minha filha, minha irmã, minha namorada, enfim, tomando sorvete. E aí uma pessoa se aproxima da gente, querendo dinheiro, dizendo que precisava de dinheiro, que não tinham o que comer, aquela coisa toda. Ao lado de onde estávamos tinha aqueles carrinhos que vendem água de coco. E aí eu vendo a situação daquele rapaz, eu cheguei para ele e disse assim: meu amigo, deixa eu te fazer uma proposta. Conversa com o rapaz aqui da água de coco, porque pode ser que ele tenha um facão, porque o rapaz tirava a água do coco e aquele coco ele jogava num tipo um balaio do lado. Então os cocos estavam bons ainda para consumo, né? Acabaram de ser abertos. E aí disse a ele, pode ser que o rapaz tenha um facão aqui, aí o que é que você faz? Abre uns 4, 5 cocos desse aí, já que ele vai jogar fora mesmo, e pelo menos você sacia a sua fome por algumas horas. Aí ele parou, olhou para minha cara assim e fez: eu quero é dinheiro. Bom, dinheiro eu não tenho para lhe dar, eu te dei uma alternativa. Resultado, ele aí deu 2 passos assim e fez: rebanho de miserável. O que é que você vai dizer a uma pessoa dessas? Nada. Absolutamente nada. É o nível de compreensão dele. Então, se você for fazer o bem a quem quer que seja, faça porque está fazendo. Não esperando que o outro lhe agradeça de alguma maneira, porque a maior parte não vai agradecer. E olha que eu estou falando de alguém que vive nas ruas, que cá entre nós tem uma condição realmente degradante de vida. Mas isso pode acontecer entre os nossos familiares, os nossos amigos, os colegas de trabalho. Você ajuda uma pessoa, a pessoa não só não te agradece, como reclama da ajuda que você deu. Então você é um bom cristão, uma boa cristã, faça sem esperar absolutamente nada. E o que vier, se vier algum agradecimento, alguma coisa, tome aquilo como estímulo para continuar fazendo. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças. Isso aqui eu fiz questão de colocar. Continuando o texto. Sem distinção de raças nem de crenças, por quem todos os homens vê irmãos seus. Vamos lá. Aí eu não vou me alongar nessa análise, porque senão a gente já termina partindo para uma outra palestra. Mas eu preciso falar de um incômodo muito grande que eu tenho em relação a essas 2 questões que foram trazidas aqui nesse trecho. Eu vou ler de novo.
O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças. Ok. Vamos falar primeiro da distinção de crenças. Nós espíritas, cristãos espíritas, quando chega alguém batendo na nossa porta, que é, sei lá, protestante dessas igrejas que saem de porta em porta pregando a palavra que eles acreditam, como é o nosso tratamento para com essas pessoas? Como é que nós recebemos essas pessoas? Se é que recebemos. Quando nós passamos na rua e ao dobrar uma esquina nós damos de cara com uma oferenda do candomblé, né? E quando a gente está passando na porta de alguém, normalmente cedo, e está vendo a pessoa ali fazendo o chamado despacho na porta, jogando uma farofa, jogando água, jogando milho branco, qual a nossa reação? E quando alguém diz assim, vem cá, estou sentindo você com a energia tão densa, senta aqui que eu vou ministrar um jorei em você. Jorei, para quem não sabe, é como se fosse um passe para os messiânicos. Qual a nossa reação ante essas possibilidades? Nós agimos de maneira natural? Ou a gente já procura logo desviar? Desviar tudo bem, porque ninguém vai pisar em algo que pode sujar os seus pés, que pode não, que vai sujar os seus pés. E também não vamos pisar até por uma atitude de respeito. Mas será que a gente tem o respeito como finalidade básica das nossas ações perante outras possibilidades de crença? Ou será que, como eu falei anteriormente, em relação à fé, esse respeito está apenas nas cordas vocais e não é levado às ações? Alguns de vocês acompanharam recentemente, não tão recente assim, já deve ter uns 4 meses, talvez mais, eu fiz uma live onde convidei um amigo candomblessista e um amigo umbandista para debatermos sobre aquilo que eu chamei de diversidade mediúnica. Eu queria falar sobre mediunidade, mas não queria falar de mediunidade com espíritas, porque isso eu faço com frequência. Eu queria falar de mediunidade com pessoas que nem chamam esse contato espiritual de mediunidade, mas que podem ter, sim, muitas coisas interessantes e importantes para o nosso aprendizado. E foi um trabalho maravilhoso. Um candomblessista e um umbandista. Aliás, já quero adiantar para vocês, eu vou fazer novamente uma live. Minha memória de 41 anos não está me permitindo lembrar se eu agendei para o dia 22 ou se eu agendei para o dia 23, agora de dezembro. Aliás, agora, lembrei sim. Deixa eu refazer o convite. Eu adianto para vocês que no dia 22 de dezembro, às 19 horas, dia 22 é uma quarta-feira, dia 22 de dezembro, às 19 horas, eu farei uma nova live com o amigo umbandista que participou da outra vez comigo, Rafael Bittencourt. E dessa vez, a nossa live será baseada apenas nas perguntas que vocês vão mandar. Eu vou fazer uma postagem prévia falando sobre a live e dizendo que é uma live de perguntas e respostas, e vocês já podem começar a mandar as suas perguntas. Eu catalogo tudo e no dia da live, no dia 22, às 19 horas, aqui no Instagram, se bem que aqui a gente está no YouTube, né? Mas no meu Instagram, nós vamos responder as perguntas que vocês enviaram, e quem estiver assistindo ao vivo quiser fazer pergunta também pode ficar à vontade. Então, estejam
preparadas e preparados aí que a gente vai retomar esse contato. É um trabalho que realmente me deixou muito contente, muito feliz e eu sei que vocês gostaram. Então, em relação às crenças, a gente realmente é bom, humano e benevolente com todos eles? É para avaliarmos. Se nós estamos falando em sermos bons cristãos, é para avaliarmos. E em relação a raças, querem ver uma coisa? Quando a gente passa pela rua, aqui em Salvador não é muito comum ver, não, mas vez ou outra acontece. A gente passa pela rua e vê um homem com uma barba enorme. Quantas vezes a gente já não olhou para uma pessoa dessa e fez assim: eita, lá vai um homem-bomba? Isso é preconceito não apenas de crença, como de raça também. Com os árabes, com o povo árabe. E quando a gente está no centro espírita, no plantão de passe, e aí de repente, à noite, o plantão de passe é à noite, e aí de repente bate na porta do centro uma pessoa interessada em tomar passe. Aí você de cá de dentro observa que na porta tem um negro querendo tomar passe. Qual o seu primeiro pensamento? Você vai lá e abre a porta de coração aberto, de peito aberto? Ou você começa a imaginar uma série de situações que até onde eu tenho a notícia, nesses, vamos botar aí, 18 anos de espiritismo, 18 meu, né? Até onde eu tenho a notícia, nesses 18 anos, nunca aconteceu nenhuma dificuldade relacionada a esse tipo de violência para um atendimento em casa espírita. Dificuldades vamos ter com o ser humano de maneira geral. Até porque nós também somos seres humanos e apresentamos dificuldades para uma quantidade de pessoas. Será que nós realmente não temos distinção de raça nos nossos trabalhos? Ou será que esse discurso faz parte apenas de um imaginário que serve como proposta para encarnações à frente? Eu citei a questão do negro aqui de forma proposital, porque afinal de contas em Salvador nós somos 83% da população, ou seja, de cada 10 pessoas, 8 são negras. E ainda assim sofremos todos os preconceitos que vocês já sabem. Então essa parte que o texto fala, esse final do texto quando fala assim, porque em todos os homens vê irmãos seus, eu realmente ainda espero que nós possamos agir dessa maneira. Estou me referindo a nós espíritas. Não estou me referindo a nenhuma outra religiosidade, a nenhum outro tipo, em nenhuma outra classificação de religioso. Estou me referindo a nós espíritas. O bom cristão não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Olha, essa parte nos dias de hoje eu vou confessar a vocês, viu? Tá complicado. Principalmente a questão do ódio. O que a gente anda vendo ser feito aí no nosso, em esfera nacional, em esfera estadual, em esfera municipal, eu vou dizer uma coisa a vocês. Para controlar que a gente não sinta ódio, dá trabalho. Ou se dá. Sentir não é o problema. Percebam que o texto fala assim: não alimenta ódio. Ou seja, se você não sente, se você buscar não sentir, você não vai conseguir. Porque o sentimento do ódio, derivado da emoção da raiva, ele está em nós. Principalmente a emoção, né? A raiva é uma emoção básica, uma emoção primária. Aí os autores divergem se 5 emoções primárias, se 6 emoções, mas enfim, a raiva é uma delas.
A questão é o que você faz a partir do que você sentiu. Então, se você sentiu, deixou aquela poeira baixar e seguiu sua vida, sem problema, está tudo certo. Agora, se você alimenta, propaga e estimula outras pessoas a tomar atitudes odientas, aí a coisa já muda de figura. Aí não dá para dizer que a gente já está sendo um homem ou uma mulher de bem, não. Rancor, desejo de vingança, nada disso aí faz parte do homem de bem. Porque essa pessoa, ela estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Eu não tenho a menor dúvida que todos nós aqui somos conscientes, somos cientes das nossas próprias imperfeições. Todos nós. Todos nós sabemos o quanto ainda somos egoístas, o quanto ainda somos vaidosos, o quanto ainda somos orgulhosos, o quanto ainda somos essas coisas todas. Todos nós sabemos. Saber admitir é o primeiro passo. Reconhecer é o primeiro passo. A partir daí, trabalhar para combatê-las. Percebam como o texto do Evangelho ele é um texto bonzinho com a gente. Porque a frase é assim: estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. O texto poderia ter dito assim: trabalha incessantemente para mudá-las. Claro, quem combate está tentando mudar também. Mas o texto poderia ser mais incisivo, entendendo as nossas dificuldades. Trabalha incessantemente para combater. Então, se hoje eu consigo ser um pouco menos egoísta do que aquilo que eu fui ontem, eu já estou trabalhando nisso. Sabem por quê, gente? Porque a mudança é paulatina. Para alguns de nós é como se fossem verdadeiras doses homeopáticas. É bem aos poucos, um trabalho contínuo, um trabalho longo. Embora existam trabalhos homeopáticos que são mais curtos. Nós temos todas essas possibilidades desde que haja interesse. Porque eu falava recentemente com um amigo, e repito isso com muita frequência, porque é verdade. Para a pessoa que não quer mudar, pode aparecer Jesus e dizer assim: olha, vá, mude isso aí. Você não muda, a pessoa não muda. Por quê? Porque não quer mudar, é livre-arbítrio. O homem de bem também usa, mas sem abusar dos bens que lhes são concedidos, que é outra coisa que precisamos. Eu diria que cada um dos tópicos que eu listei aqui, ele dá aí no mínimo meia hora de palestra, mas claro, nós não temos esse tempo todo. Mas nós espíritas, de maneira equivocada, muitas vezes somos contrários aos bens materiais. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Todos nós precisamos de bens materiais para sobreviver. A gente precisa vestir, a gente precisa comer. E vestir, comer, a gente precisa, no meu caso, usar óculos. Vez ou outra a gente precisa dar uma cortada no cabelo, né? No meu caso aqui na máquina zero. A gente precisa tomar banho. A gente precisa trabalhar, a gente precisa de tantas coisas. E tudo isso a gente só consegue se tivermos um bem material. Qual é? Dinheiro. Da hora que você nasce, a hora que você desencarna, você está pagando alguma coisa. Fiz a palestra recente aqui para vocês sobre o medo da morte. Gente, eu vou dizer a vocês, dentre tantos absurdos que as necessidades humanas nos apresenta, um dos que eu acho o principal é aquele que é voltado à morte. Vocês já pararam para olhar os valores que são cobrados para que se venda um caixão, para você comprar um caixão, para você enterrar uma pessoa, para você cremar uma pessoa?
Quando você não crema, quando você não taca fogo, daí a algum tempo você tem que ir lá no cemitério para retirar os restos mortais e colocar no ossuário, você paga. É uma confusão. E tudo custa dinheiro e bastante dinheiro. Depois que a pessoa morreu, olha que coisa. Mas enfim. Então é assim para nós utilizarmos, sem abusar. Abusar em que sentido? O principal deles, sem se tornar escravo dos seus bens materiais. Aquele relógio bonito que você comprou, gastou um dinheiro danado, agora é época de 13º, gastou um dinheiro danado para comprar um relógio bonito, mas não tem coragem de usar. Com medo de alguém levar. Se for passar na Praça da Piedade, então... Eu sou de uma época, não sei como é que está hoje, espero que tenha mudado, mas eu sou de uma época que eu estudei muitos anos ali na região da Piedade. Fiz o nível médio na Cairu e fiz a graduação na Cairu. Então foram muitos anos pegando ônibus ali na Praça da Piedade. Final de ano era uma loucura. Toda hora você via um corre para lá, um corre para cá, aquela confusão. E aí as pessoas às vezes desesperadas porque alguém tentou roubar algum pertence seu. Claro, tem a questão do susto, mas não custa nada a gente também investir no nosso equilíbrio emocional, né? A pessoa tentou, você tomou um susto, tudo bem, não aconteceu nada. Respira fundo, segue a vida. Quantas vezes eu vi gente desesperada se jogando no chão, tipo criança fazendo birra. Enfim, são os estágios de cada um. Mas há aqui, depois de tudo isso que eu falei, como caracteres do bom cristão, vale uma ressalva, que está lá no texto do Evangelho, diz assim: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha, que a todas as demais conduz. É a cereja do bolo. É a chave de ouro que fecha o nosso processo na busca pela identidade crística. Pode até ser que nós não façamos uma parte dessas coisas que falei aqui agora há pouco, desses exemplos que eu citei, essas contextualizações todas. Pode ser. Temos as nossas dificuldades. Mas como eu disse, o texto ele é bonzinho com a gente, mas ele não é bonzinho para passar pano, como se diz hoje, para ninguém não. Ele é bonzinho porque compreende as nossas dificuldades, mas também compreende as nossas lutas. Então aquele que se esforce por possuir as características que acabaram de ser mencionadas já está no caminho para se tornar um homem de bem, uma mulher de bem, um cristão, uma cristã de bem. E a nós espíritas, que temos a bênção do Espiritismo para servir de guia, baseado sempre em Jesus, um outro alerta importantíssimo. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. O Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois que o mesmo é que o outro. Se você é um bom espírita, não tenha a menor dúvida que também está sendo um bom cristão. Se esforça para ser um bom cristão, com certeza também está sendo um bom espírita. Repetindo e refazendo os meus desejos de Feliz Natal e de um ano de 2022 melhor do que esse que está se encerrando, ratificando o meu convite para a live do dia 22 de dezembro, às 19 horas, no meu perfil no Instagram, perguntas e respostas sobre a Umbanda com Rafael Bittencourt, eu me despeço.
aguardando por dias melhores em que a gente possa se reencontrar e trocarmos os abraços, os afetos que nos são característicos. Que Jesus nos abençoe a todos e nos conduza na sua paz, hoje e sempre.